Olá, leitores da Bíblia, bem-vindos ao dia 140. Eu sou a Tati Camargo do Mulheres com Fé e juntos estamos lendo a Bíblia com apenas 15 minutos por dia e com alguns minutos adicionais para que a leitura fique mais rica de informações para nós aprendermos mais sobre a Palavra de Deus. Hoje eu vou ler para vocês os Salmos, capítulo 5, 38, o 41 e o 42. Mas antes disso, vamos fazer nossa oração. Senhor, muito obrigada por mais uma oportunidade de estarmos na Tua presença. Obrigada pela Tua palavra que nos traz luz para os nossos caminhos. Obrigada pela salvação que temos em Jesus. Obrigada pela Tua fidelidade e bondade e por ser tão grandioso, tão poderoso e mesmo assim se importar conosco. Obrigada, Senhor Deus, que o Senhor fale tremendamente através da Tua palavra conosco em nossos corações, que nós possamos Te amar ainda mais após essa leitura. Em nome de Jesus. Amém. Salmos capítulo 5, para o mestre de música para flautas, Salmo davídico. Escuta, Senhor, as minhas palavras, considera o meu gemer. Atenta para o meu grito de socorro, meu Rei e meu Deus, pois é a Ti que imploro. De manhã ouve, Senhor, o meu clamor. De manhã Te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça, contigo o mal não pode habitar. Os arrogantes não são aceitos na Tua presença. Odeias todos os que praticam o mal. Destróis os mentirosos, os assassinos e os traiçoeiros, o Senhor detesta. Eu, porém, pelo Teu grande amor, estarei em Tua casa. Com temor me inclinarei para o Teu santo templo. Conduza-me, Senhor, na Tua justiça, por causa dos meus inimigos, aplai no Teu caminho diante de mim. Nos lábios deles não há palavra confiável. Suas mentes só tramam destruição. Suas gargantas são um túmulo aberto, com suas línguas enganam sutilmente. Condena-o, Senhor. Caiam eles por suas próprias maquinações. Expulsa-os por causa dos seus muitos crimes, pois se rebelaram contra Ti. Alegrem-se, porém, todos os que se refugiam em Ti. Cantem sempre de alegria. Estendem sobre ele a sua proteção. Em Ti exultem os que amam Teu nome, pois Tu, Senhor, abençoas o justo. O Teu favor o protege como escudo. Salmos capítulo 38, Salmo davídico, uma petição. Senhor, não me repreendas no Teu furor, nem me disciplines na Tua ira, pois as Tuas flechas me atravessaram e a Tua mão me atingiu. Por causa da Tua ira, todo o meu corpo está doente, não há saúde nos meus ossos. Por causa do meu pecado, as minhas culpas me afogam, são como um fardo pesado e insuportável. Minhas feridas cheiram mal e supuram por causa da minha insensatez. Estou encurvado e muitíssimo abatido. O dia todo saio vagueando e pranteando. Estou ardendo em febre, todo o meu corpo está doente. Sinto-me muito fraco e totalmente esmagado. Meu coração geme de angústia. Senhor, diante de Ti estão todos os meus anseios, o meu suspiro não Te é oculto. Meu coração palpita, as forças me faltam, até a luz dos meus olhos se foi. Meus amigos e companheiros me evitam por causa da doença que me aflige. Ficam longe de mim os meus vizinhos. Os que desejam matar-me preparam armadilhas. Os que me querem prejudicar anunciam a minha ruína. Passam o dia planejando traição. Como um surdo, não ouço. Como um mudo, não abro a boca. Fiz-me como quem não ouve e em cuja boca não há resposta. Senhor, em Ti espero. Tu me responderás, ó Senhor, meu Deus. Pois eu disse, não permitas que eles se divirtam à minha custa, nem triunfam sobre mim quando eu tropeçar. Estou a ponto de cair e a minha dor está sempre comigo. Confesso a minha culpa, em angústia estou por causa do meu pecado. Meus inimigos, porém, são muitos e poderosos, é grande o número dos que me odeiam sem motivo. Os que me retribuem o bem com o mal caluniam-me, porque é o bem que procuro. Senhor, não me abandones, não fiques longe de mim, ó meu Deus. Apressa-te a ajudar-me, Senhor, meu Salvador. Amém. Salmos capítulo 41, para o mestre de música, Salmo davídico. Como é feliz aquele que se interessa pelo pobre.
O Senhor o livra em tempos de adversidade. O Senhor o protegerá e preservará a sua vida. Ele o fará feliz na terra e não o entregará ao desejo dos seus inimigos. O Senhor o sustentará em seu leito de enfermidade e da doença o restaurará. Eu disse: misericórdia, Senhor, cura-me, pois pequei contra ti. Os meus inimigos dizem maldosamente a meu respeito: quando ele vai morrer? Quando vai desaparecer o seu nome? Sempre que alguém vem visitar-me, fala com falsidade, enche o coração de calúnias e depois as espalha por onde vai. Todos os que me odeiam juntam-se e cochicham contra mim, imaginando que o pior me acontecerá. Uma praga terrível o derrubou, está de cama e jamais se levantará. Até o meu melhor amigo, em quem eu confiava e que partilhava do meu pão, voltou-se contra mim. Mas tu, Senhor, tem misericórdia de mim. Levanta-te para que eu lhes retribua. Sei que me queres bem, pois o meu inimigo não triunfa sobre mim. Por causa da minha integridade me sustens e me pões na tua presença para sempre. Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Amém e amém. Salmos 42. Para o mestre de música, um poema dos coraitas. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo: onde está o seu Deus? Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus com cantos de alegria e de ação de graças entre a multidão que festejava. Por que você está tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. A minha alma está profundamente triste. Por isso de ti me lembro desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. Abismo chama abismo, ao rugir das tuas cachoeiras, todas as suas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Conceda-me, Senhor, o seu fiel amor de noite esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá a vida. Direi a Deus, minha rocha: por que te esqueceste de mim? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem agonia mortal, quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo: onde está o seu Deus? Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Amém. O Salmo 5 é uma oração matinal de Davi, no qual ele clama por justiça e reafirma sua confiança em Deus. O Salmo destaca a santidade divina e a sua rejeição ao mal, constatando o destino dos justos e ímpios. Davi expressa sua dependência da misericórdia de Deus para obter orientação e proteção. Além disso, o Salmo contém elementos que se conectam ao ensino de Cristo sobre justiça e juízo final. O tom do Salmo é de súplica e confiança, onde Davi expressa sua dependência de Deus para orientação, proteção e justiça contra os ímpios. Ele segue uma estrutura bem definida, começa com um clamor por ajuda, dos versículos 1 ao 3, segue com uma reflexão sobre o caráter justo de Deus, dos versículos 4 ao 6, e expressa a confiança do salmista na misericórdia divina, dos versículos 7 ao 8. Denuncia a maldade dos ímpios, dos versículos 9 ao 10, e conclui com uma afirmação de alegria e segurança dos justos, dos versículos 11 ao 12. Embora alguns estudiosos argumentem que a menção ao templo no versículo 7 sugira uma data posterior a Davi, que pode se referir tanto ao tabernáculo quanto ao templo de Salomão, o que reforça a possibilidade da autoria davídica. Davi, como rei de Israel, via o seu papel como servo de Deus e intercessor pelo povo.
Por isso, a sua oração não se limita a um pedido pessoal de livramento, mas inclui a necessidade de justiça contra os ímpios e a proteção dos justos. Escuta, Senhor, as minhas palavras, considera o meu gemer. A repetição e a variação das expressões gemer, clamor e súplica indicam a intensidade da sua oração. O Salmos 38 foi composto com um memorial para si e para o povo de Deus, a fim de não se esquecerem da disciplina divina. O título hebraico indica que é um salmo de Davi para trazer a memória, e o conteúdo reflete uma alma profundamente quebrantada pelo peso do pecado. O pano de fundo mais aceito é o período em que Davi sofreu as consequências espirituais, físicas e sociais do adultério com Batseba e da morte de Urias. Ao longo deste e de outros salmos, Davi expõe o fardo emocional e espiritual causado por seu pecado. Davi começa com a súplica: Senhor, não me repreendas no teu furor, nem me disciplines a tua ira. Ele reconhece a mão de Deus em seu sofrimento e não pede que a disciplina cesse, mas que venha com misericórdia. O versículo 2 intensifica seu clamor: as tuas flechas me atravessaram. A imagem de dor aguda e inevitável. Davi está consciente de que seu pecado trouxe a ira divina. Ele não culpa os outros, não racionaliza. As minhas culpas me afogam, está no versículo 4. O pecado é comparado a um fardo insuportável, símbolo da culpa não tratada. Essa linguagem nos remete ao ensino de que a confissão restaura a saúde espiritual. Davi descreve sua condição física e emocional. Minhas feridas cheiram mal e supuram. A febre, gemidos, exaustão. Ele se sente como um homem abandonado, por dentro e por fora. Ele estava naufragando num mar de sofrimento. O pecado, neste contexto, é mais do que um erro moral. Ele afeta corpo e mente. Isso ecoa com os princípios de Tiago, que liga a cura física à confissão de pecados. A dor de Davi não é apenas física, ele está isolado. Ele diz assim: meus amigos e companheiros me evitam. Isso intensifica o sofrimento, pois até os que deveriam consolá-lo o rejeitam. No entanto, ele não esconde seus anseios de Deus. Senhor, diante de ti estão todos os meus anseios. Esse trecho nos lembra a história de Jó, especialmente quando ele diz que seus parentes se afastaram. Quando nos encontramos sem apoio humano, podemos confiar que o Senhor não ignora os nossos suspiros. Davi enfrenta inimigos que tramam a sua queda, os que desejam matar-me preparam armadilhas. No entanto, ele responde com silêncio: como surdo, não ouço, como mudo, não abro a boca. Esse silêncio é fé. Ele não tenta se defender, mas aguarda a justiça de Deus. Essa postura se aproxima do comportamento de Jesus diante de seus acusadores, como nós vemos em Mateus. Não lemos ainda juntos, mas com certeza você já conhece, onde Jesus nada respondeu. O silêncio pode ser um ato de confiança, não de fraqueza. Mesmo em meio à dor, Davi declara: Senhor, em ti espero. A confissão da culpa no verso 18 é clara: confesso a minha culpa, em angústia estou por causa do meu pecado. O arrependimento é verdadeiro, ele não minimiza seu erro, nem terceiriza a responsabilidade. Esse espírito de arrependimento é fundamental à fé cristã. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar. Os Salmos 41 encerra o primeiro livro do Saltério com um tom de confiança e adoração, mesmo em meio à enfermidade, traição e injustiça. É atribuído a Davi e reflete um momento de intensa vulnerabilidade. Muitos estudiosos sugerem que ele foi escrito no período da revolta de Absalão, quando Davi foi traído por Aitofel, seu conselheiro pessoal. Esse salmo carrega também traços messiânicos, pois parte da sua linhagem é usada no Novo Testamento por Jesus para descrever a traição que sofreu por parte de Judas Iscariotes. O conteúdo, portanto, tem valor devocional e profético. Como é feliz aquele que se interessa pelo pobre. O Senhor o livra em tempos de adversidade. Davi inicia o salmo com uma bem-aventurança semelhante à do Salmo 1,
e do Salmo 32, e a felicidade aqui é atribuída àquele que se compadece e age com sabedoria em favor do necessitado. E eu disse: misericórdia, Senhor, cura-me, pois pequei contra ti. Davi também aqui nesse capítulo, e no versículo 4 mais especificamente, reconhece que a sua dor tem origem não apenas nas ações dos inimigos, mas também em sua própria culpa. Ele clama por cura, tanto física quanto espiritual. Os versos de 5 a 8 expõem os sentimentos de perseguição. Seus inimigos desejam sua morte, espalham mentiras, cochicham e conspiram. Eles veem sua enfermidade como sinal de abandono divino. E no versículo 9, Davi chega ao ponto mais doloroso. Até o meu melhor amigo, em quem confiava e que partilhava do meu pão, voltou-se contra mim. Essa referência é citada diretamente por Jesus ao se referir à traição de Judas Iscariotes. Assim como Aitofel traiu Davi, Judas traiu o Filho de Deus. Embora as traições machuquem profundamente, Deus permanece presente e ativo, oferecendo restauração. Mas tu, Senhor, tem misericórdia de mim. Levanta-te para que eu lhes retribua. Davi clama pela restauração como um contraste claro entre a maldade humana e a compaixão divina. A frase levanta-me aponta tanto para a cura física quanto para a restauração da dignidade diante dos inimigos. O Salmo 42 reúne composições de vários autores, incluindo os filhos de Corá, a quem este salmo é atribuído. Os coraitas eram levitas encarregados da música do templo, e essa ligação com o culto público explica o tom melancólico de alguém separado do santuário. Embora o título não mencione Davi, alguns estudiosos argumentam que este salmo foi composto por ele e entregue aos filhos de Corá como guardiões litúrgicos, um padrão recorrente nos salmos atribuídos a ele. Outros estudiosos também interpretam a autoria como dos próprios coraitas, músicos e adoradores levíticos. De toda forma, o lamento nasce de alguém exilado, impedido de participar do culto em Sião. O salmo expressa a dor de um adorador impedido de frequentar o templo, exilado geograficamente e espiritualmente. Ele se vê cercado por inimigos, zombarias e dúvidas internas. Seu lamento é também uma oração esperançosa. A estrutura poética e repetitiva sugere que os Salmos 42 e também o 43 formam uma única composição, o que é confirmado por manuscritos hebraicos antigos e pela repetição do mesmo refrão. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A figura da corça sedenta simboliza uma alma exaurida que busca alívio na presença do Deus vivo. Não se trata de sede por bênçãos, mas pelo próprio Deus. O salmista não deseja um livramento imediato, mas o retorno à adoração pública, pois compreende que a vida espiritual é sustentada pela comunhão com Deus. Essa sede espiritual ecoa outras passagens do Saltério, como o Salmo 63, onde Davi também exilado diz: a minha alma tem sede de ti. Minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite. O sofrimento, então, ali é constante. A ausência da comunhão pública e a zombaria dos inimigos transforma a vida do salmista em pranto ininterrupto. Ele não apenas sente a dor da exclusão, mas também da humilhação pública. Onde está o seu Deus? Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, com cantos de alegria e de ação de graças. O salmista relembra com saudade os dias em que liderava o povo nas festas religiosas, em procissões que subiam a Jerusalém. A alegria do culto coletivo era uma realidade marcante em sua vida. Agora, esse contraste entre o passado glorioso e o presente de exílio aprofunda sua dor. Por que você está tão triste, ó minha alma? Esse diálogo interior da alma, né? Põe a sua esperança em Deus. Esse refrão é a chave do salmo. O salmista conversa consigo mesmo. Ele reconhece seu abatimento, mas não se entrega a ele. Ele ordena a sua alma que espere em Deus. Alguns estudiosos interpretam que esse momento foi um conflito espiritual profundo, onde o salmista atua com seu próprio conselheiro,
combatendo a incredulidade com a esperança. Essa prática de confrontar a alma aparece também no Salmo 103. Bendiga o Senhor a minha alma. É um exercício necessário em tempos de dor. A minha alma está profundamente triste, por isso de ti me lembro. O salmista está a norte de Israel, longe do templo. As paisagens montanhosas e os rios caudalosos servem como metáfora para sua condição emocional, onde as ondas de sofrimento que se sucedem. Mesmo assim, ele se lembra de Deus. A geografia do exílio não impede de invocar o Senhor. Nós podemos aprender que mesmo em ambientes hostis, a memória da fidelidade de Deus pode ser a nossa âncora. Conceda-me, ó Senhor, o seu amor fiel, de dia e de noite esteja comigo, a sua canção. Este é um dos pontos de reflexão do Salmo. Pela primeira vez o nome Yahvé aparece. Em meio às trevas, o salmista se lembra da aliança. A música não desapareceu, a oração ainda é possível. Mesmo sem o templo, o salmista continua orando e cantando. A ausência dos meios públicos não anula a presença pessoal de Deus. Direi ao meu Deus, a minha rocha, por que te esqueceste de mim? Apesar da confiança, a dor persiste. O salmista lamenta o silêncio de Deus e a agressividade dos inimigos. O salmo termina como começou, com um conflito interno, mas agora há um tom de firmeza maior. A esperança não é uma emoção, mas uma decisão espiritual. O Salmos 42 não traz profecias explícitas sobre o Messias, mas o seu conteúdo antecipa os aspectos da experiência de Jesus. Como o salmista, Cristo foi zombado, confiou em Deus, livre-o agora. Ele também sentiu sede na cruz e clamou em meio ao abandono. Jesus, o verdadeiro adorador, foi privado do culto e da comunhão na cruz para que nós fôssemos reconciliados com Deus. O anseio do salmista pela presença divina se cumpre plenamente na encarnação de Cristo, que veio trazer Deus até nós. Que Deus continue nos abençoando e te encontro no próximo áudio. Tchau, tchau.